E aí galera, nos quadrinhos tem muita luta e feitos pra gente ver quem é mais poderoso, mas isso não é tudo, porque eles também têm uma vida. E às vezes rola uma confusão aqui ou ali, até resultando em momentos meio cômicos, por isso separei alguns pra gente dar uma olhada. Vamos começar pela Hope, que é candidata à maior barraqueira das HQs. Em Geração Hope, se mostrou muito ativa e líder de vários heróis mais novos. Em certo momento, até encontraram um mutante e o salvaram. Pouco depois, levaram para casa e descobriram que era o Sebastian. A discussão começou porque foi a Emma que apagou a mente dele e o enviou para o outro lado do mundo, a fim de ter tempo para pensar no que fazer. De acordo com a telepata, nada de bom sai desse homem. Para ter ideia, foi um dos responsáveis pela criação dos Sentinelas. Hope começou a dizer que naquele momento Sebastian era como uma criança, já que não tinha nada na mente e seria injusto ter uma atitude agressiva com alguém da própria raça nessas condições. O papo foi ficando tão sinistro que perguntou se o Ciclope não ia ajudar porque no passado a Emma teve um caso com o Sebastian. Continuou que se não ajudasse todo mundo que já se deitou com ela, não ia sobrar um homem na Terra para ajudar. Foi aí que o tapa cantou e o Scott teve que entrar no meio porque as duas já se armaram para cair no soco. E pelo que parece não ia ter telepatia ou qualquer poder, ia ser na mão mesmo. Na fase dos novos X-Men de 2001, muita coisa aconteceu. Emma se aproximou mais da equipe, continuando sua trajetória como uma das maiores líderes dos mutantes, e a Jean, hospedando a Fênix, também se firmou ainda mais como professora e defensora da raça. Mas em meio a todos os grandes acontecimentos, podemos ver o que aconteceu entre eles, de um modo mais íntimo, como por exemplo, as terapias que o Scott fez com a Emma. Nessa época, as Cuckoos cismaram com ela e até chamaram de velha, sendo que só tinha 27 anos. As gêmeas pensavam que a mãe tinha influência pelas coisas ruins que aconteciam, como por exemplo o afastamento de uma delas. Então resolveram fofocar para Jim sobre a terapia que o marido estava fazendo. Aí a confusão foi formada com direito àquelas cenas memoráveis do barraco entre as telepatas. Detalhe que muita gente acredita que a Jim foi influenciada pela entidade e por isso pareceu mais áspera que de costume. De qualquer modo, não teve forma de diamante que livrasse a Emma de rever os maiores pesadelos do seu passado. No fim das contas, rolou tumulto, choro e cabelo bagunçado. Se você pensa que os gêmeos Maximoff são só amor, ou que a Wanda aceita tudo que o irmão fala, você está enganado, e isso mudou há muito tempo. Tanto que hoje em dia o velocista nem tem mais aquele sentimento de defender a irmã de tudo, porque sabe que ela é poderosa. Inclusive, nos últimos anos, muita coisa aconteceu com ela, enquanto ele apenas curtia a vida. Em Feiticeira Escarlate de 2016, os dois saíram no tapa, depois do Pietro dizer que a Wanda casou com uma torradeira, e em Fabulosos Vingadores de 2015, durante um ataque do Fanático, o velocista tirou o elmo do vilão para impressionar a Emily, porém tinha outro por baixo. Resumindo, o vilão feriu a Vingadora e por causa desse comportamento do Pietro, acabou saindo da equipe, mas não antes da Wanda jogar na cara dele que tinha que mudar de comportamento porque o acidente poderia ser evitado, o que resultou nele se sacrificando para salvar o mundo e depois tendo toda aquela evolução em Mercúrio sem rendição para se tornar um homem e um herói melhor. A Dinastia M é uma das HQs mais famosas de todos os tempos e foi a responsável por vários eventos e batalhas nos anos seguintes, tanto que muita gente teve raiva dos gêmeos Maximoff por anos e uma delas com certeza foi a Vampira, que nunca deixou de jogar na cara da Feiticeira, que por sua vez sempre tentou compensar os erros do passado. Em Fabulosos Vingadores de 2012, as duas se enfrentaram com direito a Anne tentar usar a magia do caos e ainda tentar matar a bruxa, que na verdade tentava enganar o Caveira Vermelha para ajudar os mutantes. Já em 2017, as duas se desentenderam e o Mercúrio não gostou de ver a irmã tratada daquela forma.
por isso entrou na frente e a vampira se manteve firme enfrentando os dois. Mas claro que tudo era parte de uma evolução dos personagens, para mostrar que mesmo com as diferenças, tinham que lutar por um bem maior. Tanto que a Anne até comentou que o Pietro fazia falta na equipe, já que é um aliado poderoso. O capítulo 240 de Fabulosos X-Men se passou na fase que a Madeline começou a enlouquecer e dizer que a vida dela foi de mal a pior por culpa da Jean. A moça ficava cada vez mais poderosa e revoltada, mas enquanto isso, os outros também viviam normalmente, e na Austrália, Vampira e Longshot se divertiam bastante. Para acabar com a graça, a Cristal chegou dizendo que a Anne queria roubar o namorado e as roupas dela. De acordo com a Anne, pegou as roupas emprestadas porque só queria se sentir como uma estrela. A partir daí foi projeção de energia para um lado, Vampira desviando do outro e parecendo se divertir enquanto tirava onda com a cara da Cristal. De repente podemos ver o Colossus e a Psylocke bem concentrados trabalhando numa pintura, mas foram interrompidos com a Vampira gritando e atravessando a parede com direito a quebrar a cama. Por fim, Longshot pareceu decepcionado, porque não era namorado de ninguém. Parece que essa rivalidade das heroínas chegou ao fim, porque viram que era mais vantajoso se unir do que se atacar. E para terminar, vamos falar de outro momento envolvendo a Hope, que aconteceu com ninguém menos que o Estrela Polar, que também gosta de um deboche. No primeiro capítulo de X Factor de 2020, ele sentiu que sua irmã gêmea morreu, e por isso foi até os 5, mas encontrou apenas o Ovos e a Hope conversando bem tranquila, tomando um cafezinho. Lá embaixo as pessoas faziam fila para pedir pela ressurreição dos queridos. Como Jean Paul chegou voando, não reparou na fila e já chegou dizendo que os dois estavam ali à toa flertando ao invés de trabalhar. Foi suficiente para o barraco começar, com a Hope querendo pular para cima dele e o Ovos tentando segurar. Tempos, Elixir e Proteus tiveram que correr para parar a confusão, deixando claro que só sentir não é suficiente. Tinha que encontrar o corpo ou ter uma prova definitiva do que aconteceu. Eles não podem ficar criando duplicatas, sem contar que tem uma fila enorme na ressurreição. Resumindo, falaram com a Sábia e aí começaram a organizar uma nova equipe que facilitou na resolução desse e outros casos relacionados aos mutantes que perderam a vida. Mas e aí, lembram de outras confusões envolvendo seus heróis ou vilões favoritos? Comentem aqui embaixo, deixem suas sugestões e ativem o sino das notificações para não perder os próximos. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, estão todas aqui embaixo. Até o próximo vídeo.